As árvores dessa terra carregam consigo as memórias de uma arte que não existe mais. Em Teatrópolis não há vida, porque não há morte. Em Teatrópolis as coisas são simplesmente porque somos. O Teatrópolis ele nasce de um projeto em 2016, que a base dele praticamente era uma confraternização de artistas na cena, uma costura de espetáculos já existentes de vários grupos da cidade. A diferença é que a estrutura do primeiro ela foi maior, o número de companhias era maior também, o número de participantes era maior. E dessa vez a gente trouxe ela para a cidade, para a rua. Realmente era num lugar fechado e veio para a cidade, para o lugar aberto, para a população. É um projeto muito audacioso, então a gente lida com uma certa dificuldade em encontrar todos esses grupos, em fazer esses ensaios com todo mundo. Foi muito curioso, assim, porque ao mesmo tempo que é muito divertido, também rola um receio, assim, dessa troca, assim, porque a gente não tem essa questão de sentar junto, estudar, ó, qual é o seu pensamento. Porque tá todo mundo no seu corre, né? São artistas que estão trabalhando muito, sempre estivemos trabalhando muito, né? A verdade é essa. E o momento atual nos exige trabalhar ainda mais. Romper os grupos e trabalhar em solos dos grupos, ter um grupo inteiro representado, mas ter a alma do grupo ali. Eu acho que a gente precisa muito disso. Eu acho isso muito positivo. Essa união em Rio Preto, assim. Porque a gente tem muito grupo de teatro atuante, a gente nunca se conversa, né? Nunca se cuida, se abraça, sei lá, assim, de vamos trabalhar, vamos desenvolver. Eu acho que pontuar que são os grupos de Rio Preto é ainda repetir uma tradição que é ancestral, sabe? Eu não gostaria de repetir isso mais uma vez. Essa briga não é minha, essa briga foi de outras pessoas. Os grupos de teatro, assim como os grupos humanos, não se diferem muito, né, um dos outros. Principalmente no teatro, onde se pressupõe a maior concentração, o maior agrupamento humano, né? Então tudo é muito à flor da pele, então por isso as divergências são maiores. A proposta não foi unir grupos de teatro que não se conversam. Então o Teatrópolis ele convida para participar grupos que têm na pesquisa esse aspecto de correr um certo risco, de buscar um tipo de linguagem alternativa que se convenciona a fazer. Então acho que o núcleo arsênico ele habita todos os cômodos da casa de certa maneira, ele não tem um cômodo específico para ele, nem tanto pela minha figura na obra final, mas como que a gente atritou ideias e tentou tirar os performers e o diretor, no caso, o Jeff, de uma zona de conforto. É uma experiência única, me deixa nervoso de um jeito diferente do que tocar, mas também como eu sou consumidor da arte do teatro, sou consumidor de arte em geral, eu acho que eu me senti à vontade também para tentar me expressar dessa forma performática, dessa forma atuando. O Gal desde sempre tem buscado uma identidade e nessa busca de identidade a gente tem percebido esta abordagem. A cena em que eu desenvolvo em Teatrópolis, ela é um desdobramento de toda essa temática partindo da busca de uma identidade. Estar em cena atuando desse modo, eu acho muito diferente, porque a música não é o primeiro plano. A música está dentro de um plano, que eu tenho que fazer as outras artes junto, eu tenho que atuar. Eu tenho que atuar e para mim, eu acho muito difícil atuar. A companhia, ela tem uma questão que é pensar na essência do ser humano. E quando a gente fala isso, a gente está vendo quem são essas pessoas que estão vivendo aqui agora. E também, especialmente, nessa interferência de um espaço que é comum, E aí, ressignificar isso, né? Possibilitar uma outra leitura. É engraçado falar de companhia, porque a companhia acaba se resumindo sempre a uma pessoa, né? Assim, a gente, nesse processo mesmo, né? A gente está com a companhia Elvira, o Núcleo 2, Arsênico, o Gal, a Cia dos Pés, a gente vê que a companhia acaba sendo uma pessoa que vai gerindo, né? Assim, a gente não tem um processo muito de grupo, né? Que é muito ruim, eu acho, também, assim, né? Seria bem bacana se as coisas fossem compartilhadas e se a gente conseguisse pensar todo mundo junto em algo, assim. A companhia Elvira está inserida justamente pelas minhas questões,
pessoais, pelas minhas questões da contemporaneidade, né? A gente está com um desgoverno aí que está mexendo bastante com a gente, bastante com as políticas públicas. Eu acho que é o momento é o que a gente pode fazer, por enquanto. Na primeira versão a gente fez um jardim e aí numa segundo momento eu pensei, pô, vamos aumentar esse jardim, vamos fazer numa casa. Mas nunca pensamos numa casa que fosse uma casa edificada. Então aí veio a ideia da planta baixa. Os egípcios já faziam arquitetura artística, os hindus já faziam arquitetura artística, esculturas como pilar, não era um simples pilar. Depois vem a arquitetura moderna, sucinta, isso, mas mesmo jeito tem um dote artístico. Cada cliente acaba sendo um personagem também. Porque eu tenho que entrar no mundo daquele cliente, que às vezes é um advogado, às vezes é um médico, às vezes é um funcionário público. E no teatro e no cinema eu também lido com esses personagens. Então cada cenário que eu crio para mim é um projeto arquitetônico e o projeto arquitetônico para mim é um cenário. Entendeu? Porque eu lido com pessoas da mesma forma, com personagens. Cada um com a sua vida, com a sua história, com a sua família. Às vezes muito rico, às vezes muito pobre. Que é um dos bens que o brasileiro mais quer, né? Uma casa, né? E você mostrar isso num lugar público, sendo que tem vários moradores de rua, tem um outro peso também, assim, sociológico, né? E é louco eu sair dessa área da arquitetura e entrar para isso, tipo, vou montar uma casa de classe média alta, digamos assim, burguesa, aqui no calçadão, né? Num segundo momento, a gente já tem essa casa pré-definida e a gente começa então a ocupar esses cômodos. E que tipo de cômodo é esse e o que acontece dentro desse cômodo? Um manifesto a esse desgoverno, o que eu faço na minha performance, né? Eu uso vários elementos que nesse um ano de desgoverno, assim, ficou muito presente, que é a questão da religião, a questão da Constituição, que é um governo que não está nem aí para a Constituição, a questão indígena, a questão do negro, a questão do artista. Então, assim, são todas essas coisas que eu acho que eu tenho vontade, preciso falar, mas ao invés de ficar resmungando só no Facebook, eu acho que a arte pode dar uma vasculhada melhor nisso, também fazer a galera que assiste pensar um pouco sobre. O bicho ele é um explorador de espaço e ele tem uma questão orgânica de vivenciar esse espaço. O homem ele já cumpre funções, né? Ele cumpre funções de colocar os objetos na prateleira, tirar da prateleira, colocar nisso, tirar roupa, pôr roupa, então é completamente quadrado. Teatrópolis, eu acredito que ela tem uma questão que é o átomo, é o núcleo, é a potência que você não consegue enxergar, mas que alimenta o indivíduo, que alimenta a família, que alimenta a sociedade. Então eu penso que o Teatrópolis é isso, são várias energias pontuadas em situações que a gente consegue passear por elas, mas o núcleo dela, esse poder dela, a gente não consegue ver e é o que alimenta a nossa crença, nosso indivíduo. Tudo é válido, né? Tudo é capaz de dizer alguma coisa no ambiente urbano, né? E eu acho que a urbanidade, a cidade, o ser cosmopolita, o lugar cosmopolita, ele é uma colmeia de sons, assim, uma colmeia de informações necessárias para aquele ambiente. Às vezes, quando a gente vai para a esfera do pensamento, a gente se perde muito. Quando a gente vai para a esfera das ações e das realizações, as coisas fluem mais. Depois de prender os performances nesse monte de ideias, acho que o momento de libertação prático foi essencial, assim, tanto é que todos os primeiros encontros práticos, com cada um deles, foram extremamente produtivos. Diretamente a gente não se relaciona nessa casa, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com o momento que a gente vive, assim, né? Porque muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas não se relacionando, né? A gente tem amigos e ao mesmo tempo a gente está afastado de todo mundo. Eu acho que o Teatrópolis, eu acho que ele acaba passando um pouco isso, assim. Eu acho que o processo acabou sendo um pouco assim também. A gente se relacionando, mas não se relacionando. Eu acho triste também isso. Mas eu acho que reflete muito o momento que a gente está hoje. Eu acho que é um momento também que a arte está indo. Eu acho isso perigoso. O maior incômodo numa casa para um arquiteto é o quarto. O quarto ele é muito privativo, ele é muito intimista. E hoje as pessoas, como estão muito divergentes em opiniões, as pessoas
preferem não conviver e se exilar no quarto, né? Então, por exemplo, hoje não tem mais por que fazer uma sala gigante sem fazer um quarto gigante, né? E é louco isso também, né? O quarto, a palavra quarto, né? Tipo, eu mereço meu 1/4 da casa, né? Divide em 4, 1/4 da casa é meu. Tipo, é muito egocêntrico, né? Você fazer um sítio dentro da própria casa. Existe um lugar onde a gente está vivendo hoje que é as nossas individualidades, né? Essa série de atrocidades que vem acontecendo nesse momento do país, a gente quis colocar dentro dessa casa. Porque não é fora dessa casa, é dentro da casa da gente que tem as coisas. Daí vem a casa de nós, né? E aí nós faz essa referência com fruto nós, né? Que ao mesmo tempo que é duro, que ele protege, é bem resistente, ele é difícil de quebrar também, né? É uma performance de rua que ocupa espaços urbanos, então isso já tem um valor por si só. E ela toma de assalto esse público e aí exatamente por isso tem que dialogar com esse espaço urbano, essa arquitetura que não é só física do concreto, mas dos fluxos de pessoas que passam por ali, né, da carga energética, imagética, histórica que cada lugar tem. Então acho que é um trabalho que por si só ele tem um valor, só de estar ali. Para mim eu achei um projeto complexo e os ensaios que eu tive, cara, eu achei uma loucura. Sinceramente, eu achei uma loucura. Gostou? Gostei muito. Eu vejo que tá tudo mesclado, as artes ali em si, né? Parece que não, mas se você colocar cada quarto ali, é como se fosse uma pintura, assim, se você for olhar assim, sabe? Tem um significado e as pessoas têm que entender o significado. Para as pessoas que foram assistir, eu falei assim, o que você entendeu? Eu perguntei para algumas. Cada um responde uma coisa. E tem gente que fala assim, cara, eu tô tentando entender ainda o que aconteceu na peça. Isso é uma incógnita, isso é legal, achei legal. É muito particular. Curiosidade, desperta a curiosidade na pessoa, né? É possível perceber essa família, é possível perceber essa comunidade, assim, que estão dentro dos cômodos? Não acho que tenha incômodo, acho que é mais o questionamento do que tudo isso está provocando no público, acho que o incômodo então seria isso. Como é que tá chegando aí? Como é que é isso? Eu acho que a curiosidade, ela é a grande energia do público. Então eu acho que por essa apropriação do espaço, essa linha que é um limite, que a gente está cheio disso, né, nas nossas crenças e tudo, ela já começa a instigar o público para isso. E eu acho que ele se alimenta da curiosidade e acaba, assim, se alimentando dessa energia. A gente trabalha com muitos símbolos ali dentro. Mas se você está do lado de fora, aquilo tudo vira uma coisa só, um bolo só. Mas do que é feito o bolo, né? Se desse para a gente enxergar o ovo, a farinha, cada elemento que tem ali dentro, é mais ou menos isso que acontece na casa. Eu acredito que tem muitas camadas. E acho que a proposta para o público criar os seus canais, as suas leituras, né, dentro dos seus universos, é acumular camadas. É muito complicado a gente usar o espaço urbano, público, para isso, porque ele é público, mas ao mesmo tempo ele não é. Você precisa de autorização, o que eu não acho ruim, porque senão pode virar aquela grande loucura, né? Tem que ter aquelas regras, tudo bonitinho, mas também é um fator bem dificultador, assim, pra gente. Eu penso que Teatrópolis, assim como a arte de forma em geral, ela tá aí para provocar, para causar uma reflexão e muitas vezes as pessoas podem não ter acesso a isso. Então, como artistas, como a gente acessa o público, né? Então, certamente hoje a gente vai ter contato com muita gente que não passaria por essa experiência se ela fosse num teatro ou num centro cultural. Então, são estratégias mesmo para dialogar com todo tipo de público. A gente é um dos países mais depressivos do mundo. Então, como que o país depressivo vai olhar para a arte, né? Não tem como, mas será que a gente está ajudando nessa depressão? Será que a gente está afundando mais ainda? Não sei, não estou falando também pra gente fazer papel de palhaço, sabe? Mas, sei lá, acho que a negatividade fica nessa reflexão de quanto que o nosso trabalho realmente está... de fato faz alguma coisa. Porque pra gente faz, pras pessoas que estão ao redor faz, mas... Nesse ponto de vista que a gente está hoje, assim, vamos falar a real, né? No partido que a gente está hoje político, a gente não sabe mais nada, né? Porque 80% da população não quis arte, né?
Música